Minha saudação no Senhor, meus amados e queridos. Nós estamos vivendo um momento de crise generalizada e no meio dessa crise existe um grande vilão, um terrível vilão chamado de apostasia. Qual o significado então de apostasia? Apostasia vem do grego que é apostasia. Originalmente esse termo grego tem um significado técnico que relaciona a revolta política. Mas nas escrituras, apostasia significa abandono ou deserção da fé de forma consciente. O comportamento apóstata caracteriza uma rejeição definitiva à verdade da palavra de Deus. Por ser uma palavra grega, originalmente apostasia não é encontrada no Antigo Testamento hebraico, mas na Septuaginta. Essa palavra é utilizada várias vezes para traduzir diversas expressões do hebraico que denotam um estado de rebelião contra Deus, abandono de seus mandamentos e profanação do sagrado, como por exemplo Josué capítulo 22, verso 22, Deuteronômio capítulo 13, verso 13, profeta Sofonias capítulo 1, versos 4 ao 6, segundo Crônicas capítulo 29, verso 19. No Novo Testamento, gente, a palavra apostasia é utilizada originalmente apenas duas vezes, em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 21, e em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, capítulo 2 e verso 3, melhor dizendo. Na referência do livro de Atos dos Apóstolos, curiosamente, a palavra apostasia é aplicada e se referindo ao apóstolo Paulo. Ele foi acusado nessa ocasião, maliciosamente, de incitar os judeus a se desviar da lei de Moisés. Todavia, existem várias referências que tratam da apostasia e trazem advertências sobre seus perigos para a igreja naquela época e para a igreja hoje. Como, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 4, versículos do 1 ao 3, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 4, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3, 2 Pedro capítulo 3, verso 17. Então, e o próprio Jesus adverte acerca da apostasia, destacando que ela cresce em momentos de crise e é motivada por falsos mestres. Evangelho de Mateus capítulo 24, versos 9 e 12. O apóstolo Paulo lutou bastante, de forma ferrenha, contra a apostasia dentro das igrejas, das comunidades cristãs de sua época. Ele mesmo relata dois exemplos de pessoas que apostataram da fé e lhe causaram muitos danos. Essas duas pessoas foram Himeneu e Alexandre. Veja o que diz a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 19 e 20. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Então, foi assim que Paulo enfrentou esses problemas. A apostasia e os últimos dias é uma demonstração na Bíblia de alguns sinais importantes, de um sinal, pelo menos um sinal importante. A Bíblia exorta que nos últimos dias a apostasia cresceria no meio do povo. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, avisa aos cristãos que a apostasia é um sinal dos últimos dias. Ele ressalta que uma grande apostasia precederá a segunda vinda de Cristo, como o próprio Paulo descreve em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos do 1 ao 3. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa união com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então, queridos irmãos, devemos ter muito cuidado nesse vilão nesses últimos dias. Muitas pessoas deixando a Cristo, deixando o convívio da igreja, muitas pessoas abandonando a sua devocional diária, que é a oração diária, a leitura bíblica diária. Muitas pessoas têm caminhado de forma frias, abatidas, desanimadas, desencorajadas. Muitas pessoas caminhando sem força, sem ânimo, sem vigor, sem alegria.
E isso já pode ser indícios de uma verdadeira apostasia. Muito bem, que Deus abençoe. Eu sou o pastor Edson Lopes e essa foi mais uma palavra do dia.